responsabilidade muito grande estar aqui hoje à noite. Não desconsiderando as oportunidades, mas considerando muito mais, amado, a responsabilidade de falar aquilo que Deus quer que eu fale. Às vezes nós precisamos considerar a seriedade que é de trazer, ser portador da palavra de Deus. Nós precisamos ter cuidado de saber o que é que o Espírito Santo quer que a gente fale. Porque só Ele conhece os corações e só Ele sabe suprir necessidades como ninguém. Senhor, nós te adoramos. Animado. Você está com fome da palavra? Amém. Nós vamos receber a palavra que o Senhor tem para hoje à noite com alegria no nosso coração. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus pela tua palavra. Ela é vida, ela é saúde, ela é paz, ela é alegria. Ela é direção, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A tua palavra é tudo aquilo que nós precisamos, porque a tua palavra comunica ao nosso espírito aquilo que você pensa, aquilo que você quer, a sua vontade para as nossas vidas. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós liberamos nossa fé, que a sua palavra vai entrar no nosso coração para produzir a mudança necessária pela qual ela foi enviada. E a unção que está disponível nesse lugar despedaçará todo jugo. Em nome de Jesus, se você crê, você diz amém. Amém. Aleluia. Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Apocalipse capítulo 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Vou falar sobre o juízo sobre Daniel. Não. Capítulo 3, versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então, já faz uns dias que essa palavra veio no meu coração, de uma forma tão forte. E eu estava... Primeiro, ela ministrou a mim. E essa palavra foi um puxão de orelhas para mim, porque, às vezes, nós estamos nós ouvimos a palavra, e sabe, querido, se nós não colocarmos fé e o nosso coração conectado com aquilo que nós estamos ouvindo, é simplesmente mais um discurso. Não é uma palavra que tem o poder de transformar, mas é um discurso que vai encher nossa mente de informações e nada mais do que isso. E dentro desse texto, quando eu cheguei nessa parte, conserva o que tens, isso pegou dentro de mim, essa palavra conservar. Diga conservar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, conserve. Agora, essa palavra conservar, eu sempre gosto de dar o significado das palavras, porque isso traz, por mais que a gente saiba, mas os vários significados trazem entendimento de tanta coisa, não é? E essa palavra conservar significa segurar, pegar, apoderar-se, agarrar alguém ou algo, e diz, não se desfazer ou deixar ir. E quando
cheguei nessa definição, não se desfazer ou deixar ir, eu entendi exatamente por que Deus falou essa palavra para mim. Sabe, meu pai tinha fazenda. E nós vivemos uma situação bem interessante na fazenda, porque a gente tinha, acho que, mais de 200 hectares de terra. E um dos vizinhos, um dos lados da fazenda, eu ficava com um determinado vizinho, e ele começou a pegar as estacas da cerca que delimitavam a nossa fazenda, a nossa herdade, da herdade dele. Ele simplesmente começou a adentrar para tomar território. E sabe, o Senhor começou a falar comigo a respeito de que existem tantas coisas que às vezes se levantam e que, por causa da pressão que nós estamos vivendo, territórios estão sendo tomados da nossa vida, porque nós não temos retido a palavra. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu digo que Deus falou comigo essa palavra, imediatamente o Senhor trouxe à minha lembrança algumas coisas que aconteciam comigo e que eu fazia quando eu nasci de novo. Quando eu nasci de novo, ou acredito que isso aconteceu com todo mundo, aquela fome, aquele desejo, tempos de oração, tempos de leitura da palavra, tempos em que a gente queria cada vez mais o Senhor. E a gente começa a buscar o Senhor, ser fervoroso, e coisas começam a operar na nossa vida. A gente não vai se deixar abalar por qualquer coisa, mas a gente se mantém firme por causa da consciência da presença dentro de nós. E sabe, só que vai chegar um tempo. À medida que o tempo vai passando, nós passamos por pressões na nossa vida. Nós passamos por situações na nossa vida e que a situação que nós vivemos ou as pressões que nós vivemos, elas não são, e eu quero deixar bem claro isso para te animar hoje à noite. As pressões que você tem vivido, elas não são maiores do que a graça que está sobre você. Porque muitas vezes as pessoas dizem, meu Deus, eu não consigo, é demais para mim. Só que a palavra de Deus diz que Deus não vai permitir que você seja tentado além das suas forças. E sabe, um dia o Senhor falou comigo, porque eu tinha esse discurso. Eu disse, meu Deus, isso é demais, eu não aguento. E o Senhor falou isso para mim, mostrou essa passagem de Coríntios que diz, você não vai ser tentada, filha, além daquilo que você pode suportar. E ele diz que, junto com a tentação, não que Deus está dando tentação, não é Deus que faz isso, mas ele diz que quando o diabo levanta circunstâncias para te pressionar de um lado, ele promove escapes de outro lado. E às vezes nós estamos considerando apenas o lado que vem da pressão sobre nós. Mas Deus está querendo que nós atentemos, que juntamente com a pressão que você está sentindo, também tem um escape disponível para mim e para você. Mas por que muitas vezes nós não temos desfrutado desse escape? Sabe? Voltando para o exemplo da herdade do meu pai, lá tinha um açude, aqui chama açude também? Uma represa. E a represa tem uma parede, que a gente chama a parede da represa, que é aquilo que sustenta a água. Em um determinado localidade da represa, nós fazemos um canal, que nós chamamos de sangradouro. Ok? É um canal, é uma abertura. Mas aquela abertura, ela só fica em funcionamento dependendo do nível que a água chegue. Para quê? Por que existe esse sangradouro? Para que, dependendo do volume de chuva, as águas não subam em demasia, passando por cima da parede da represa e destruindo, assim, aquela represa. Ok? Vocês estão entendendo? Então, dependendo, vamos dizer que o açude, ele comporta até, vamos colocar assim, para ser fácil, 10 metros de profundidade, de volume de água, assim. A parede tem capacidade de 10 metros. Começa a chover. Na hora que alcança os 10 metros de água, ele está na sua capacidade máxima, mas não parou de chover, para que aquelas águas não destruam aquilo que está sendo armazenado. Então, aciona-se o sangradouro.
O sangradouro fica exatamente no limite do açude, ou da represa. Então, quando chegou nos 10 metros, toda chuva que vier, além disso, ela vai ser escoada por esse sangradouro. Por quê? Para não danificar, para não destruir a represa. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Conosco é a mesma coisa. Você pode ser pressionado de todos os lados. E parece que você está naufragando, você está afundando, mas deixa eu te dizer, o teu sangradouro vai ser compatível com a capacidade de armazenamento que você tem. Deus não vai permitir que essas pressões sejam além da tua capacidade de segurar, de sustentar aquilo que está acontecendo. Deus vai prover o escape. Na realidade, Deus já proveu o escape. O escape já está feito. Queridos, desde o início do culto, através das músicas, através da profecia, o Senhor vem falando. Não é que vai acontecer, já aconteceu. O escape já existe. Agora, por que estamos atentando mais para a pressão do que para o escape? Porque nós temos uma tendência a olhar só para o lado negativo. E quando a pressão se levanta, ao invés de nós pararmos os nossos olhos para a palavra, nós paramos os nossos olhos sobre a situação. E você não vai conseguir tirar nada daquilo que já é aparente, daquilo que você sente. Mas você pode tirar. A Bíblia fala em Isaías das fontes de salvação que estão dentro de você. Você pode tirar salvação para a sua vida. A resposta que nós estamos esperando. Às vezes nós queremos resposta através do pastor, através da pastora, ou através do irmão que ora muito. Mas deixa eu te dizer, e quando nem o pastor, nem a pastora, nem o irmão que não estiver perto de você, você vai fazer o quê? A Bíblia diz, Deus dizendo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Por que é que ele diz isso? Porque mesmo quando você estiver sozinho, existe um escape que Deus já proveu. E que se você acionar e abrir a porta, essa pressão não vai te sufocar. Porque Deus vai trazer refrigério, alívio para você. Porque você colocou os olhos no lugar certo. No lugar certo. Sabe? Quando ele diz conserva, é que muitas vezes, por causa da pressão, nós largamos coisas que temos conquistado no Senhor. E nós diminuímos a nossa velocidade. Sabe? Você não pode comparar a velocidade de uma Ferrari com a velocidade de um caminhão carregado. A Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Deixa eu te dizer, dentro dessa passagem, nós vemos que existem 3 coisas aqui. O que caminha, o que corre e o que voa. E sabe, queridos, nós precisamos entender que para você alcançar velocidades no Senhor, você precisa fazer o que a primeira parte do versículo diz. Esperar no Senhor. Agora, esperar no Senhor o que é? É ficar sentado olhando para o teto esperando que Deus faça alguma coisa? Não. Esperar no Senhor é colocar em primeiro a nossa confiança nele. Colocar os nossos olhos sobre o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. E saber que quando você pega a palavra e você confia no que está escrito, o trabalho já não é seu. O trabalho é do Senhor para você. Existe um cântico, lá no Brasil, eu acredito que, não sei se aqui teve esse cântico, que diz, não tenha sobre ti nenhum cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. E aí o refrão diz, é meu, somente meu. Deus falando, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Sabe? Nós precisamos entender que Deus não nos fez preparados para carregar peso. E às vezes, queridos, nós temos a tendência de armazenar problemas sobre a nossa vida.
nós pegamos coisas que não era para parar em nós. Meu marido conta uma história que ele estava numa situação financeira complicada e chegou uma conta de eletricidade, de luz, e ele disse, meu Deus do céu, Senhor, Pai, é para você. E ele achava que era para ele pagar. Quando, na realidade, depois ele foi ver e era um reembolso que ele tinha que receber. Mas todas as vezes que chega essas coisas, ele sempre diz assim, Senhor, chegou a conta para você. Porque existem coisas que não é para parar na nossa mão. Porque, naturalmente falando, nós não temos capacidade humana de administrar. Mas por causa do poder que está dentro de nós entregamos a Deus, porque Ele é o nosso Pai, Ele é dono do ouro e da prata, é aquele que cuida de nós, e é aquele que nunca nos deixa, nem nunca nos desampara. Então, Ele vai abrir o escape para aquela situação que foi colocada na mão dEle. O problema, querido, é que tem coisas que a gente não está colocando na mão do Senhor. E ao invés de estarmos correndo porque nos desfizemos de pesos, nós estamos ficando lentos, vagarosos, porque estamos cansados, sobrecarregados, estamos aflitos. De onde vem essa aflição? Do peso que a gente coloca sobre nós mesmos. Quando Deus está dizendo, não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria demais para você. Porque Deus não nos fez para carregar peso. Ele diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. E às vezes a gente quer que a situação em si seja aliviada, por quê? Porque nós somos bonzinhos e não vai ser assim, querido. Só vai aliviar se nós formos para o lugar certo, o lugar onde a vida flui, onde a graça flui, e isso é em Deus. Estamos buscando em tantas portas achar o que só Deus pode fazer na nossa vida. Só o Senhor. Não existe nada fora de Deus que vai dar uma mudança ou um resultado permanente. Tudo é paliativo. Mas se você ficar no Senhor, Deus jamais vai fazer algo e deixar pela metade. Porque a boa obra que Ele começa, Ele termina. Ele termina. Agora, às vezes a gente chega e diz assim, rapaz, é só pressão, 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 e a gente absorve a pressão, carrega a pressão, e vai ficando pesado, sobrecarregado, e isso não aproveita de nada. Mas a Bíblia diz que nós podemos fazer algo que vai ser revertido em muito benefício se a gente tomar uma decisão no meio da pressão. Porque olha só uma coisa, abre sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. Você está comigo? Queima, né? Quem encontrou Romanos capítulo 5? Espera aí que eu não encontrei, não. Romanos capítulo 5. Eu quero ver sua cara de alegria agora com esses próximos versículos, ok? Diz assim, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. O que é que vai nos deixar firmes? A graça de Deus. Estamos firmes por causa da graça. Porque a graça de Deus é o poder sobrenatural de Deus que opera em nós, por nós e através de nós, para estarmos, fazermos e termos aquilo que na nossa força a gente não tem capacidade. Graça. Aí ele diz, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Versículo 3, olha só. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Oh, glórias.
Vai dando glória, irmão, vai dando glória. Pastora, você está querendo que eu me glorie, que eu me alegre na tribulação? Querida, é isso que Deus está dizendo. Agora, se a gente for olhar para as coisas da palavra pelo raciocínio lógico, não tem lógica. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, eu nem lembro quem foi, mas essa pessoa estava teimando e dizendo, mas se eu fizer isso, não tem... Ah, lembrei, foi ontem. Queima ela, Jeová. Mas não faz sentido. Eu digo, minha filha, diga uma coisa que Deus faz, que faz sentido. No nosso raciocínio humano. Queridos, olha, o mundo diz, poupa, poupa, poupa para ter. Deus diz, dai, 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 ser-vos-á dado. Tudo contrário. A Bíblia diz, o mundo diz, se alguém fizer mal para você, dá um chute na canela de volta. Faz o mal, retribui. Aí o que é que Deus diz? Paga o mal com o bem. Aí faz sentido? Não, não faz sentido. Aí Deus diz, aí o mundo diz, tudo aquilo que você vai viver, prova, é aquilo que você vê, toca e a capacidade que você tem. O que é que Deus diz? Chame à existência aquilo que não é, como se já fosse. Faz sentido? Não faz. Faz sentido uma mulher estéril dizer, obrigada, Senhor, porque eu vou ser uma mãe? Não faz sentido. Faz sentido um doente dizer, Senhor, muito obrigado, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado? Não, não faz sentido. Só que se nós quisermos viver a palavra de Deus, baseadas no nosso raciocínio, a gente vai ficar de fora, porque não faz sentido. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Se nós nos apegarmos no Senhor, de uma forma amorosa, veemente, a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 9, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que jamais penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Efésios 3:20, não abre lá que a gente vai ficar aqui ainda. Efésios 3:20 diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Agora, eu não sei quanto a você, mas a minha capacidade de imaginar é grande. A sua também? Queridos, nós podemos, às vezes, tem gente que tem uns pensamentos assim, que a gente diz, meu Deus do céu, fulano está fora da caixinha. Não é? Porque vai lá. E Deus está dizendo que por causa do que está dentro de você, Ele é poderoso para fazer até mais do que aquilo que você pensa ou imagina. Sabe, as pessoas no início, quando a gente começou a falar sobre a visão da igreja, quantas pessoas nós iríamos alcançar, quantas obras sociais nós iríamos fazer, o pessoal olha para a gente e faz, tadinho dos pastores, Faz assim para a pessoa que está do teu lado, aguarde. Aguarde. E, queridos, deixa eu te dizer, se essa obra fosse depender da nossa força, realmente, esquece. Esquece. Mas o bom, querido, é que o nosso trabalho é saber que o dono é Ele, e que é Ele que realiza o querer e o efetuar dele através de nós. A gente só tem que se dispor. Só tem que se dispor. Aí ele diz aqui, ele continua falando aqui, em Romanos 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Agora, deixa eu te falar uma coisa. A tribulação produz perseverança. Quando o Senhor falou essa palavra para mim, Ele disse, você vai ministrar na sexta-feira. Eu disse, por que na sexta-feira? Porque eu poderia ministrar no domingo também, que era bom porque pegava mais pessoas. E o Senhor foi claro, vai ser sexta. Vai ser sexta-feira. E deixa eu te dizer, se é sexta-feira, é porque existem situações aqui hoje, aqui e agora, que precisam ouvir isso.
que não precisariam ouvir, vamos dizer assim, não é que não precise ouvir, porque a palavra de Deus a gente precisa ouvir em qualquer tempo, em qualquer lugar. Mas, às vezes, nós estamos vivendo uma situação, em determinado dia, em determinado momento, que a palavra tem que vir exatamente naquela altura. E hoje não seria o dia mais propício para eu ministrar. Eu até disse, amor, fica pronto. Porque aí qualquer coisa eu passo a bola para você. Porque meu dia hoje foi só a graça. Mas aí, meu amigo, eu provei. Eu fui a primeira a provar disso que eu estou pregando para você. Por quê? O Senhor falou para mim que existem pessoas que estão perdendo o território delas. Estão perdendo a alegria, estão perdendo a força de viver, estão perdendo o ânimo pelo Senhor, porque não estão conservando, não estão retendo aquilo que foi dado. Pessoas que estão sendo bombardeadas, e deixa eu te dizer, nesse aspecto, não vai melhorar. Vai piorar. E isso não é praga de pregador, não. Isso não é maldição de pastor, não. Queridos, a Bíblia diz que os últimos dias serão dias difíceis. E a palavra de Deus diz que aquele que é puro, purifique-se mais, o que é impuro vai se ensujar mais. Mas aqueles que confiam no Senhor, se agarrando no Senhor, dependendo do Senhor, mesmo que a pressão venha, você se levantará diante da luz do Senhor, a glória do Senhor nascerá sobre você. Você não vai ser confundido, você não vai ser frustrado, você não vai ser abalado, porque a sua confiança está no Senhor. E não nas situações que estão ao seu redor. Por quê? Porque nos últimos dias vai ter coisas que a gente vai olhar ao nosso redor e não vai ver tirar delas nenhum ânimo. E se você está esperando tirar ânimo do que lhe cerca, você está com os olhos no lugar errado. Porque eu gosto muito de uma passagem que tem lá, Abacuque, que diz, ainda que a figueira não floresça. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não hajam ovelhas no curral, ainda que o seu corpo esteja dizendo que você está doente, ainda que você não tem um tostão no bolso, ainda que tudo está se levantando, ainda que parece que nada faz sentido, ainda que parece que você está sozinho, desamparado, ainda que, ele diz, todavia, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe, queridos, é porque vai ter dia que você vai querer a ovelha no curral e não vai ter. Vai ter dias que você vai querer o dinheiro no bolso e parece que nem sabe de onde é que vai, por onde é que ele foi. Ele estava aqui agora e já fugiu. Mas ele diz, ainda que isso aconteça, mantenha os seus olhos no Senhor. Ele está dizendo, não importa, os meus olhos não estão no que me acontece, meus olhos estão naquele que não se abala, que não dorme, que cuida de mim, que não me deixa, que não me abandona. E ele diz, todavia, eu me alegrarei. Não é dizer assim, eu estou aguentando, Senhor, eu estou aguentando. Não, isso não é se alegrar, não. Queridos, eu estou pregando para você, mas eu estou pregando para mim muito hoje. Isso não é se alegrar. Mas ele diz, todavia eu me alegrarei. Pode ser que não esteja nada bem, mas todavia eu me alegrarei. E sabe quando ainda que acontecer, todavia eu me alegrarei. Ainda que, todavia. Entende? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, ainda que. Você deve, todavia. Todavia. Não é ficar se lamentando, não é ficar pedindo misericórdia. Ele diz, todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por que ele diz no Deus da minha salvação? Ele podia dizer no Deus da minha provisão. Só que quando você limita Deus somente a prover coisas para você, você está perdendo a oportunidade de Deus se manifestar com salvação nas suas asas em todas as áreas da sua vida. Ele diz, você é o Deus da minha salvação. E é nele, é em ti, Senhor, que eu vou me alegrar. E sabe, às vezes se alegrar
começa com a ação de choro. É um contrassenso isso, né? Quantos de vocês já estavam debaixo de pressão, pressão, pressão? E a palavra se levantou, o Espírito Santo vivificou a palavra dentro de você, e você diz, meu Deus, eu não posso ficar assim não, eu não posso ficar preso nessa circunstância. A Bíblia diz, eu tenho que me alegrar. Aí você começa, Senhor, eu me alegro em ti, as lágrimas descendo. Queridos, o problema, às vezes, não é você chorar. Tem tudo a ver, não tem nada a ver com choro, não, mas tem tudo a ver com a atitude do coração. Porque eu já me coloquei numa situação que eu comecei chorando. E sabe por que às vezes a gente começa assim? Porque dói, porque a gente não vê, porque a gente está sentindo, porque a gente está sofrendo. Mas quando a gente começa a despertar a palavra dentro de nós, é como se, sabe, Deus começa como cabeça de boneco. Às vezes você está brincando, quer dizer, você não. Quando éramos crianças, a gente brinca com os bonecos, aí qualquer coisa, aí a cabeça do boneco vira. Aí você pega na cabeça e bota ela no lugar certo. Assim é quando você começa a declarar a palavra. A sua cabeça está virada para as circunstâncias. Você até começa chorando, parece que nada está a funcionar. Mas aí você começa, Senhor, a tua palavra declara que ainda que, todavia... Rapaz, cada vez que você diz o que a palavra de Deus é para você e o que é que Deus é, a mão do Espírito vai começar a puxar seus olhos, sua cabeça, para olhar para a direção certa. E quando você começa a olhar na direção certa, querido, você começa a ver a luz que está saindo em sua direção. E ele diz, não considere as coisas passadas, não considerei as antigas, eis que eu faço coisa nova que já está saindo à luz. O nosso olhar não deve ser para trás, para o que deixamos, mas deve ser para frente, porque tem luz vindo em nossa direção. A palavra que o Senhor liberou sobre nós esse ano, Isaías 60, eis que as trevas cobrem a terra, mas sobre nós brilha a glória do Senhor. E será assim. E aí eu fui olhar essa palavra tribulação. Essa palavra tribulação significa uma pressão tal. Quem aqui já fez tosta mista? Na chapa, aquela, você coloca o pão e você prensa. A palavra tribulação tem exatamente esse significado. O diabo querendo fazer uma tosta de você. Crente tostado. Pressão. Pressão. Agora, se eu perguntar, tem alguém aqui que não está debaixo de pressão? Duvido. Tenho dúvidas. Nem que seja em alguma área. Tem alguma coisa que está pressionando você. Tem algumas que podem ser muitas áreas. Onde você está se sentindo pressionado. Pressionado e parece que você está fazendo, parece que não está adiantando de nada. Pressão, meu amigo. Virando tosta mista. Só que ele diz o quê? Meu Deus do céu, Senhor, ajuda-nos a entrar na tua loucura. Amém. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha, eu peguei a Bíblia hoje, meu marido estava estudando no escritório, eu estava no quarto, eu disse, amor, me ajuda aqui. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo trouxe a natureza de Deus para habitar dentro de nós. Ok? E com essa natureza nós recebemos 9 frutos do Espírito. E esses 9 frutos do Espírito, quais são? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9, diga 9. De tudo isso que nós recebemos, desses 9, nenhum deles se chama perseverança. Preste atenção. Nós temos paz.
nós temos alegria, nós temos amor. Na vida de alguns crentes está meio difícil ver o fruto, mas tudo bem, está lá. Está lá. A árvore ainda não está madura para produzir o fruto, mas está lá. A gente crê que uma hora aparece. A gente tem fé, a gente tem domínio próprio. Mas nenhum deles se chama perseverança. Por quê? Se a nova natureza de Deus em nós produziu frutos, o que é que produz perseverança? Diga, não tenha medo não de dizer não. Diga. O que produz perseverança é tribulação, filho. Ri, alegra-te. Entra no todavia. Ainda que, todavia. É o que a palavra está dizendo. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, significa que o quê? Sem pressão, não há produção de perseverança. Aí eu já estou ouvindo, dura esse discurso, quem poderá suportar, né? Só não faça a outra parte que diz que já não estavam com ele, foram embora e já deixaram ele. Não faça isso não, porque calma que o discurso ainda não acabou, ok? Não parou aqui não. Agora, olha só, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. Só que deixa eu te dizer, o que é perseverar? O que é perseverar? Constância. Ser paciente firmemente. Ok? Característica de uma pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. Amém. Esse sou eu. Amém. Olha, eu vou dizer de novo. O que é perseverar? A perseverança, infelizmente, não é uma qualidade que se acha em qualquer pessoa. Ou em toda pessoa. Mas não depende de Deus. Porque muitas vezes nós estamos dando ou deixando ao acaso. Nós somos fatalistas demais. E nós precisamos entender que com Deus não existe fatalidade. Tipo, aconteceu alguma coisa com você, geralmente as pessoas têm uma tendência a dizer, é porque Deus quis. Por quê? Porque tira dela a responsabilidade daquilo ali que aconteceu. Então, a gente tem a tendência a jogar a culpa ou para cima, para Deus, ou para baixo, para o diabo, ou para os lados, para o irmão. Tem uns que ainda pecam gravemente e jogam para a sogra, né? É fácil ser fatalista. Difícil, na mente de uma pessoa que não quer produzir perseverança, é pagar o preço para que ela seja criada. Por quê? Para eu produzir perseverança, eu tenho que o quê? Não me desviar do meu propósito, da minha lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Mas me diga uma coisa e seja sincero, qual é a primeira coisa que dá vontade de você fazer quando a tribulação chega? Largar tudo. Não é? É jogar tudo para cima. E, queridos, eu digo isso, que isso acontece comigo também. Porque o caminho da desistência é mais fácil do que o caminho da perseverança. Só que o resultado, queridos,
É melhor você ser perseverante, porque o resultado é bom, do que ser desistente e ter um resultado desgracento. Não sei nem se existe essa palavra, mas acabei de criar, se não existe. Entende? Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Então, o que é que acontece? Sabe por que muitas vezes não estamos sendo perseverantes? Porque corremos sem propósito. Corremos de qualquer jeito, não sabemos para onde vamos. Se você não sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida, como é que você vai ser perseverante naquele caminho? Você acha que a sua vida vai mudar só pelo fato de você vir à igreja? Não. A igreja, vamos colocar assim, é o lugar onde Deus coloca a mesa para alimentar coletivamente os filhos. Mas cabe a nós buscar a Deus para descobrir qual é o propósito dele para a nossa vida. Mas nós estamos vivendo de uma forma religiosa. E como é uma forma religiosa? Nós chegamos na igreja, sentamos, levantamos as mãos, às vezes até cantamos, mas nem sabemos e nem nos ligamos no que estamos cantando, porque quando a gente canta, Deus está colocando palavras para nós fazermos declarações poderosas de fé. Mas sentamos, marcamos o ponto, nos levantamos e vamos embora. Meu marido está ministrando sobre como ouvir. E, querido, que ministrações maravilhosas, porque a forma como você ouve a palavra vai determinar tudo na sua vida. Então, sim, às vezes dá vontade de jogar tudo para cima. Mas quando você tem consciência de propósito, quando você sabe para onde Deus quer te levar, você vai saber também no que é que você tem que perseverar e no que você tem que abrir mão. Por quê? Porque viver sem critério, ou viver sem propósito, é viver sem critérios. É verdade. Não entendi, pastora. Vou te clarificar. Quem já ouviu falar em Michael Phelps? Pronto, então vai ser ele mesmo. Ele ganhou, rapaz, eu nem lembro quantas, numa Olimpíada ele ganhou quase todas as medalhas de ouro na modalidade que ele disputou. Ele é um nadador. Uma vez eu vi uma matéria sobre ele, na época, sobre o Michael Jordan. Sabe, queridos, essas pessoas treinavam incessantemente. Eles tinham uma regra ou um treinamento que ia além de estar dentro de uma quadra ou estar dentro de uma piscina. Ou, como vocês falam, piscina. Estou brincando. Agora, por que eles pagavam esse preço? Por que era que eles eram perseverantes? Porque Michael Phelps simplesmente, ou Michael Jordan, ou qualquer outro que se destacou naquilo que fez, percebeu que aquilo era o propósito para o qual ele queria viver. Então, imagine que ele acordou e aquele desejo estava dentro dele, aquela chamada estava dentro dele, você, nadador. Uma vez que você decide, ou no caso ele, que ele decidiu não ser apenas um nadador, mas ser o melhor, queridos, imediatamente como você define o propósito, imediatamente os critérios para você cumprir aquilo se levantam. É verdade. Como que? Dormir cedo, se alimentar adequadamente, treinar, saber o que fazer, quando fazer, com quem fazer. Ele não se envolvia com qualquer treinador. Ele não comia qualquer comida. Ele não vivia um estilo de vida que desse a ele ou que prejudicasse ele no seu desempenho no outro dia. Quando você tem propósito, e eu vou te dizer, não é porque ele foi o medalha de ouro nas Olimpíadas que aquilo não custava para ele. Não era porque ele teve a glória de receber medalhas de ouro
que aquilo não custou para ele. Custou o tempo, custou a liberdade dele em algumas coisas, custou dor, porque por mais que você seja um ótimo nadador, um exímio nadador, você vai treinando até você romper os seus próprios limites. E isso dói. Está aqui? Ou está sem rede? O problema é que quando dói, a gente solta. O problema é que quando a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente diz, não quero mais brincar. Não sei mais se aquilo que Deus falou foi Deus mesmo. E talvez essa seja uma das mais frequentes desculpas que os cristãos estão criando. Só que essas coisas te preparam para o teu propósito. E nós precisamos fazer o quê? Sermos perseverantes. Porque quem é perseverante é fiel ao propósito para o qual nasceu. Aí ele continua dizendo, pastora, mas aí ele diz, a tribulação produz perseverança e a perseverança experiência. Pastor, eu tenho tanta experiência de tribulação. Você nem tem ideia, pastora, quanta tribulação já me aconteceu. Olha, eu tenho muita experiência em tribulação. Não é isso que ele está falando, não. Não é. Queridos, olha, tem pessoas que às vezes eu converso que dá vontade de chorar. Porque sofreu mais do que Paulo. Sabe aquela lista de Coríntios que fala que Paulo foi fustigado em naufrágios, em não sei o quê, preso. Tem gente que diz, meu Deus do céu, quanto sofrimento. Mas sabe, não é essa experiência que Deus está falando. Qual é a experiência que Deus está falando? Uma outra definição para a palavra perseverança é posicionamento firme até a manifestação do que se está crendo. Posicionamento firme até a manifestação. Diga manifestação. Então, onde existe manifestação, não está mais no campo da dúvida, não está mais no campo do invisível, não está mais no campo da fé, porque aquilo que se manifesta não precisa de fé mais. Meu Deus! Não é? A Bíblia fala isso. Aquilo que eu vejo, não precisa mais exercer fé para aquilo que eu vejo. Eu não preciso exercer fé para um marido, porque eu já tenho. Glória a Deus. Está aqui. Meu. Entendeu? Nós precisamos para aquilo que a gente não vê, para aquilo que a gente não ouve, para aquilo que a gente não toca, para aquilo que a gente não sente. E a perseverança é o posicionamento firme até a manifestação. Agora, posicionamento firme em quê? Na teimosia de não obedecer? Não. Posicionamento firme no que a palavra de Deus diz. Se você quiser ter também o resultado que ela fala. Então, o que é que acontece? Que vamos supor que o caso é cura. Você está com um problema, você está com um sintoma, então a perseverança é você se posicionar na palavra, meditar na palavra, declarar a palavra, até que a cura se manifeste. Amém. Enquanto ela não se manifestar, não para de perseverar. Só que aí, queridos, quando diz que a tribulação produz perseverança e a perseverança produz experiência, essa experiência é que, quando a perseverança teve a sua ação completa, aquilo que você estava crendo se manifestou, agora você tem uma experiência de que a palavra de Deus é verdade, que Ele é real, que a palavra funciona, e agora você tem também autoridade para falar sobre aquilo. O problema é que tem muita gente falando muita coisa sem experiência. Como é que você pode falar sobre amar, se todas as vezes que você foi desafiado a amar alguém não amável, você parou no meio do caminho e desistiu?
não produziu experiência em você. Como você pode dizer que Deus supre necessidades se na hora do aperto e na hora que o diabo lançou tribulação na sua mente, no seu bolso, a primeira coisa que você cortou foi o dízimo, a sua oferta, e você disse, não, porque se eu der vai faltar. Você não teve experiência. Como é que você vai dizer? Você pode até dizer, para outras pessoas semearem. Mas só existe autoridade quando você tem experiência. Eu acho interessante uma passagem que as pessoas falam, os discípulos falaram, ou melhor, os fariseus falaram sobre Jesus. Diz que, acho que é Marcos 1 que diz assim, que Jesus expulsou um demônio e diz que as pessoas olharam e disseram, meu Deus, quem é esse homem? Porque ele fala como quem tem autoridade. E não como os escribas. Agora, se você prestar atenção, os escribas eram os homens de Deus daquela época. Os portadores da palavra, era quem escreviam as escrituras, os professores. Por que a gente faz distinção? Ou, deixa eu colocar assim, né? Vamos lá. Por que às vezes nós escutamos pessoas ministrando? E aquilo não passa de um discurso nos nossos ouvidos. E porque existem outras pessoas que pregam que cada palavra que sai da boca daquela pessoa mexe com algo dentro de nós. Ou você se sente confiante de aceitar aquilo. Porque existe autoridade envolvida ali. Porque existe uma convicção. Não é uma coisa que você está falando e está tateando. Peraí, deixa eu falar isso aqui, jogar essa frase de efeito, para ver se motiva o povo a acreditar. Não, querida, é uma verdade vivida, provada, desfrutada, que produziu naquela pessoa uma experiência que redundou em autoridade. Autoridade. Experiência. Vai produzir em você autoridade. Autoridade em quê? Na área que você produzir experiência, perseverança. Você agiu em perseverança e você viu a manifestação daquilo. Agora você tem autoridade para falar. Você pode ter autoridade em fé, você pode ter autoridade em amor, você pode ter autoridade em cura, você pode ter autoridade em várias coisas. E sabe, a gente precisa deixar de ser crente Jó. O que é ser crente Jó? Conhecer Deus só de ouvir falar. Quando a gente conhece uma pessoa só de ouvir falar, a gente pode atribuir a ela qualquer coisa, que também pode não ser verdade. Que foi o caso de Jó. Porque Jó atribuiu a Deus a desgraça dele. Ele não conhecia, ele não tinha experiência. Sabe o que é que falta a nós como igreja? É deixarmos de ser apenas ouvintes. Porque vida com Deus, querido, é algo que nós precisamos experimentar, praticar, para poder termos a nossa experiência e saber que Deus é bom. Deus é bom. Sempre vai se levantar no meio da pressão o escape para aqueles que colocam os olhos no Senhor. Todas as vezes que você estiver na chapa da tribulação e você pensar que você está sendo pressionado e que tudo vai acabar, ainda que, todavia, sabe, e ficar perseverando naquilo que a palavra de Deus diz, o escape vai chegar, a resposta também chega, e quando chega você vai descobrir que Deus é bom, porque você não apenas está liberando a sua fé, mas agora você não precisa mais liberar, porque a manifestação aconteceu, e agora você pode não apenas testemunhar, mas também mostrar daquilo que você cria, e que se manifestou. E sabe, é tudo que o diabo não quer que você faça. É verdade. Porque na hora que você se posicionar em perseverança, em relação à palavra, vai explodir, meu amigo, o sobrenatural de Deus como pipoca. Coisas vão começar a acontecer. Deus vai começar a se mover, porque agora você construiu a estrada da palavra, aonde o Espírito pode conduzir você àquilo que Deus tem para você.
Mas não é você um dia lá em cima e outro dia lá embaixo. E quando eu digo lá em cima e lá embaixo, não é que a tristeza ou a pressão não pode vir, ela vem. E o fato de você estar se sentindo menos alegre não quer dizer que você está embaixo. O que determina se você está embaixo é se você deixa o seu coração a ir aonde os seus sentimentos querem lhe levar. Amém. Queridos, olha só, abre sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 1. Aleluia. Quem está aprendendo alguma coisa? Diga ainda que. Diga todavia. Aleluia. Quem encontrou Tiago 1? Amém? Versículo 2. Rapaz, Deus tem muito senso de humor, meu Deus do céu. Tiago, capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, está falando conosco. O que é que ele diz? Tende por motivo de um pouquinho de alegria. Tende por motivo de toda alegria. Ele não diz um pouquinho só, mas ele diz toda. Sabe por quê? Porque enquanto você está vendo provação, Deus está vendo experiência. Aonde você está vendo problema, Deus está vendo autoridade chegando para a sua vida. Por isso que ele diz, tende por motivo de toda alegria. O quê? O passar por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ou seja, a perseverança obteve o seu resultado, produz, ou melhor, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Qual é a ação completa da perseverança? É ficar firme ao propósito até a manifestação da promessa. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Há um tempo atrás, o Senhor falou comigo sobre essa questão de ser deficiente. E a gente sabe que praticamente em todos os lugares públicos que a gente chega, no estacionamento, no parque, tem vaga de deficiente. Não é? Deixa eu falar nesse contexto assim. Espero que você me entenda. Quando a Bíblia fala deficiente, ou quando nós falamos deficiente, é que alguma parte do corpo daquela pessoa não é íntegra. É limitado, não está completo. Está privado de alguma coisa. Concorda? Sim. Quando nós não andamos em perseverança na palavra, vamos dizer, você pode ter uma perna boa na área de saúde, você tem uma perna boa na área de prosperidade, mas você no campo de andar em amor. Nem perna tem. Eu ia dizer é manco, mas... Aí o que é que acontece? Você não pode ter direito com os completos. Para você é reservado a vaga de deficiente. Porque existem coisas que Deus só confia a quem está íntegro. Percebeu? Agora, 2 Coríntios, rápido, 4. Aleluia.
2 Coríntios 4:16. Quem encontrou, diz amém. Amém. Ele diz o quê? Por isso, não desanimamos. Pelo contrário. Qual é o contrário de desanimar? Animar. Ele está falando com outras palavras aquilo que Tiago falou. Só está usando outras palavras. Porque Tiago diz pelo Espírito, tendo por motivo de toda alegria, e aqui Paulo está dizendo, por isso não desanimamos, ou seja, fique animado. Amém. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aí olha só qual é a perspectiva de Deus sobre o que a tribulação, a prensa que a gente está passando. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea é leve. Você está quase se acabando. E Deus está dizendo, é leve. Hã? É leve. E ele diz outra coisa. É momentâneo. Querido, graças a Deus que ele não esqueceu de dizer que é momentâneo. Então Deus está nos animando. Ele está dizendo, não olhe para a tribulação como algo pesado. Olhe sim para a graça de uma forma pesada. Porque ela vai entrar poderosa na sua vida. E aquilo que você está vivendo que parece uma eternidade, Deus está dizendo, ei, aquilo tem prazo para acabar. É momentâneo. É momentâneo. Sabe, a Bíblia diz que no dia mau devemos permanecer inabaláveis. Graças a Deus que ele não disse no ano mau. É o dia mau. É o dia. Sabe, queridos, é leve, é momentâneo. Aí ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz o quê? Olha a perseverança. Eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você pediu aqui, mas a resposta de Deus é trazer uma coisa que vai ser além. Além do que você pediu. É além de comparação. Rapaz, uma coisa que é além de comparação, é uma coisa nunca vista. Eu só posso comparar uma coisa com outra que já existe. Querido, o que Deus vai fazer nos últimos dias, na vida daqueles que creem e perseveram, é além do que já foi visto em qualquer outro tempo. É além de toda comparação. É além. Nunca ninguém viu, nunca ninguém ouviu, ainda não subiu ao coração do homem aquilo que está guardado para aqueles que o amam. É além. Deus não é Deus de conta-gota. Deus é Deus de infinitamente, de abundantemente mais. Acima de toda comparação. Aí ele diz, qual é a instrução dele para que isso aconteça? Não atentando nós nas coisas que se veem, por favor. Mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. Tudo que você está vendo hoje, todo o relatório que o diabo está esfregando na sua cara, é temporário, é momentâneo. Isso não tem peso de eternidade. A única coisa que tem peso de eternidade é a palavra de Deus, querido. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Que pode passar os céus, podem passar a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Agora, para fechar. Hebreus 10. Grupo de louvor pode subir? Aleluia.
Hebreus capítulo 10. Quem encontrou, diga, ainda que. Todavia. Versículo 35. Diz assim. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Por que ele está dizendo para você não abrir mão da confiança? Sabe o que é abrir mão da confiança? É você se deixar ser seduzido pela tribulação, pelo que o diabo está dizendo e pelo discurso que vem com ela dizendo, não vai acontecer. Já demorou, já passou tempo. Você não está vendo nada. Pressão. Parece que quanto mais você se posiciona na palavra, mais pressão vem. Aí o diabo levanta pensamentos dizendo, de que é que está adiantando servir a Deus? Enquanto o ímpio lá fora prospera, sem nem crer em Deus. E eu estou aqui nesse aperreio. E agora, aperreio é o quê? Aflição, tribulação. Meu querido, vem para todo mundo. Porque se você disser que o diabo nunca disse para você que não está adiantando de nada a sua fidelidade, a sua confiança em Deus. E tem para algumas pessoas que ele ainda estica mais um pouquinho e diz, olha, tantos anos na igreja. Olha aí o que é que tu tem. Diga ainda que. Todavia. Perseverança. Perseverança. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. A palavra confiar significa segurança íntima do procedimento, de um procedimento. Quando eu digo eu confio em Deus, eu estou dizendo eu tenho uma segurança no meu íntimo do procedimento de Deus. Então não abandone essa confiança. Porque o Senhor, um dos nomes dele é fiel. Fiel. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem um grande galardão. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquele que não subiu ao coração, acima de toda comparação, é o galardão que ele tem preparado para você e para mim. Aí ele diz, com efeito, realmente tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Crer, confiar, declarar e fazer a instrução, praticar a instrução que Deus está colocando, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Aí olha o 37, porque ainda dentro de pouco tempo, não é muito tempo, porque ainda dentro de pouco tempo, receba, querida, essa palavra. No dia 31, meu marido falou sobre mudanças repentinas. Dentro de pouco tempo, mudanças repentinas. Dentro de pouco tempo. Aquele que vem, virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém... Você pode dizer eu? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Aleluia. Diga, eu sou da fé. Eu vivo pela fé. Eu ando pela fé. Aleluia. Não somos dos que retrocedem. Perseveramos. E por que perseveramos mesmo com toda tribulação?
porque eu vou provar, eu vou viver, eu vou desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu, de tudo aquilo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu viverei o eterno peso de glória, eu andarei em autoridade, eu vou desfrutar de algo que é além da comparação. É isso que Deus tem preparado para nós. Aleluia. 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 Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essas coisas, eu apenas li a palavra para você. Eu apenas citei a palavra. A gente não fala essas coisas para animar auditório, não. Porque vai chegar um dia da prestação de contas e vai chegar para todo mundo, não é só para pastores, não. Para todo mundo. Um dia a gente vai estar diante do Senhor e Deus, nós vamos prestar conta de cada palavra que nós falamos. Então eu tenho temor ao Senhor para não inventar o que Ele não fala. Deus é fiel. A palavra é fiel. E é necessário, como a própria palavra diz, que nós nos admoestemos, que nós nos consolemos, que nós nos exortemos, que nós nos motivemos uns aos outros. Para quê? Para nos mantermos firmes, para nos mantermos seguros, para nos mantermos perseverantes, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque aquele que fez a promessa, ela vai ser cumprida, ela vai acontecer na vida de todo aquele que foi o perseverante. Hoje, quando eu estava me preparando para vir para cá, estava tomando banho, o Senhor falou algo no meu coração. Se você crê, você recebe. Se você não crê, você não recebe. Mas enquanto eu estava tomando banho, eu escutei dentro do meu espírito: a chave virou. Mudanças. Mudanças. E eu disse: Senhor, Ele disse, quando eu falo a chave virou, a chave mudou, é que algo estava indo por um caminho e agora ela vai em outra direção. Queridos, coisas que parecia que não iam acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Eu e Augusto, nós temos meditado nas palavras que nós temos recebido do Senhor. E é como eu falei essa semana, acho que foi na reunião Casa de Deus. Parece que tem uma criança aqui dentro de mim, dando pulos, cheio de expectativa para o que Deus vai fazer. Na realidade, para o que Deus já está a fazer. Vai acontecer. Isso mesmo. Amém? Glória a Deus, que palavra fantástica, amém? Aleluia. Amados, eu estava a ouvir a minha esposa a falar e eu estava-me a lembrar desse processo de tribulação, porque não é Deus que manda a tribulação, ok? O diabo envia. Jesus foi bem claro na parábola da semente, diz que a tribulação vem com o intuito de roubar a palavra do coração da pessoa e consegue naqueles que são inconstantes. Então Deus de antemão preveu que a tribulação viria. Então Deus fez assim: é isso mesmo, eu vou permitir que a tribulação venha, mas vou reverter o mal em bem. E essa tribulação só vai produzir perseverança e experiência. Aí eu tenho que me lembrar de David. Quando chegou a hora, ele tinha uma experiência. Todos estavam com medo do Golias, ele não. Era o mais improvável de todos para enfrentar o guerreiro gigante. Mas calma aí, ele havia passado por 2 tribulações que lhe produziram perseverança e lhe deram experiência. Talvez até antes do leão tenha vindo um lobo. Não é incomum que fosse assim.
Só que, depois de matar o leão e o urso, ele nem considerou mais o lobo. Nem considerou aquilo uma tribulação. Mas ele lembrou, diante de Saul, que não tinha experiência. Um leão veio a arrebatar uma das ovelhas e eu dei em cima dele e matei o leão. Depois vem um urso e eu fiz ao urso o que fiz com o leão. Agora vem este, vai ser como um deles. Oh, glória a Deus. Amado, isso é Deus a dizer-nos que aquilo que Ele fez lá atrás na sua vida, Ele é poderoso para voltar a fazer agora. Oh, pastor, mas lá atrás eu lembro-me que era uma dor num calo. E agora? Agora é uma dívida que eu não sei como é que eu vou pagar. Meu amado, fica a saber que aquele que tem poder para tirar a dor do calo, também tem poder para suprir essa necessidade. Amém. Oh, glória a Deus. Era isso que eu queria dizer. Vai. A palavra está contigo, não é comigo. A unção está sobre ti. Mariana, vem cá. Pega ela, Jeová. Fica aqui na frente. No dia que eu ministrei, há umas 2 semanas atrás, logo depois, não sei se foi na segunda, o Senhor trouxe uma palavra ao meu espírito sobre você. Ah, é tímida. Ah, é quieta. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que Deus colocou no teu espírito não é só estar aqui em cima tocando ou cantando. Não é. É muito mais. Existem coisas que se levantam dentro de você em tom de indignação. Que você, quando vê determinadas situações, aquilo queima dentro de você. E essas coisas é a tua mensagem. É a mensagem que Deus colocou no teu coração para ser proclamada. Você não vai só cantar. Você não vai só tocar. Você também vai proclamar a palavra do Senhor. Porque existem coisas que estão se levantando e já faz um tempo. Tem dias que coisas têm te puxado. E essa consciência está ficando cada dia maior dentro de você. Mas como? Isso é loucura. Não, isso não é para mim. É. E a partir de agora você vai entrar numa unção, num tempo, numa fase diferente. Porque a chave virou. A chave virou. E essa chave agora vai começar a preparar você para aquilo que está para frente. Para o propósito que Deus colocou dentro de você quando você ainda estava na barriga da sua mãe. E são coisas que ninguém imaginou. E que as pessoas, quando verem a multiforme sabedoria de Deus fluindo através da sua boca, vão dizer, não é Mariana não. Mas é uma Mariana que eles não conheciam. E nem você. Nem você. Vem cá, amor. Vem cá, coruja. E o Senhor falou comigo algo bem específico. Para eu impor as mãos sobre você. E para que aquilo que está sobre mim ser compartilhado com você. Moisés fez isso com Josué. A Bíblia diz que do Espírito que estava sobre Moisés, Ele liberou sobre Josué. E do Espírito que está sobre mim, virá sobre ti. E isso vai começar a desfazer, desconstruir por um lado, mas também construir pelo outro. Porque um processo começou na sua vida hoje. Hoje. Feche os seus olhos e levante suas mãos para o Senhor. Senhor, muito obrigada.
Porque aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração dela, aquilo que ela ainda não entende, aquilo que ela ainda não sabe, aquilo que ela se pergunta, aquilo que parecia só ser alguma coisa ali, mas é muito mais do que só aquilo. Os sonhos, as imagens que se levantam e que parecem ser tão loucas, tão absurdas, são apenas vislumbres do que você vai provar. Nós liberamos, Pai. Eu libero. Em obediência àquilo que você falou comigo. Sobre a vida dela. Sobre a vida dela. Do Espírito que está sobre mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Como Paulo fez com Timóteo. Despertando o dom. Despertando o dom. Que há dentro dela. Avivando. Levantando. Dando forma. Despertando o dom que há em ti, pela imposição das nossas mãos. Em nome de Jesus. Continua fluindo. Levante suas mãos. A chave virou. A chave virou.
Processo de aceleração. Mudanças mais rápido, acontecendo mais rápido. Mais rápido. Agora você pode ir. Mais rápido. Aquelas áreas que você diz, Senhor, eu não estou conseguindo. Coloca os olhos no Senhor. Persevera. Para cada ação de Deus, para cada ação sua na palavra, Deus vai trazer. O que poderia demorar anos vai ser mais rápido. Porque você agora está sendo colocado debaixo de uma graça. Graça. A graça de Deus sobre a tua vida. Para trazer aceleração. Aceleração. Mudanças mais rápido. Ajustes mais rápido. Não mais recebendo a palavra com tanta resistência. Muralhas caindo. Resistência caindo. Escamas. Escamas dos olhos caindo. Experiências com Deus. Experiência com a unção. Experiência com a sua fé. Deus vai te levar em lugares altos nele. Lugares e coisas que você nunca pensou em fazer. No meio da rua, dentro da igreja, andando de carro. Inspirações divinas. Inspirações divinas. Se levantando dentro de você. Se levantando dentro de você. A chave mudou. O curso de coisas que estavam fadadas ao fracasso, por causa da tua fé, da tua perseverança, ações divinas chegando. Larga os pesos. Larga os pesos. Larga os pesos. Deixa a presença de Deus vir sobre você agora. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Larga isso. Abre seu coração. Abre seu coração para o Senhor e diz: Senhor, eu me lanço. Eu me lanço nas tuas mãos. Eu largo todo o peso. Recebe o escape, recebe o refrigério. Recebe refrigério da parte do Senhor. Reramada checa, rabrastore. Rebraço coromo, rebradariaste que rebradariaste. Deixa fluir, está queimando dentro do seu espírito. Libera, libera aquilo que você sabe. Fala, se rende. Deixe-se ser alcançado por essa graça. Graça sobre graça. Mocorobra shekera brahaya sorerianda rebra daraka jererianda ra. Merinambo irangaya
você fluir aqui. Deixa um cântico sair dos seus lábios. Não lança fora a tua confiança. Não, nada acabou. Agora que vai começar. Agora que vai começar. Porque é um coração contrito e é um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita. Agora que vai começar. Senhor não apaga o pavio que fumega, nem pisa em cima da cana quebrada. Pés vacilantes, Deus está te ajuda chegando para você dar passos com firmeza. Não mais vacilantes, não mais instáveis. Há um coração contrito e há um espírito quebrantado, o Senhor não rejeita. Aquelas áreas que você estava dizendo, eu não consigo, Senhor. Graça, força, entrando, intervenções, te ajudando, te fortalecendo para você permanecer, perseverar firme, perseverar. Eu declaro sobre a tua vida, você desfrutando da presença de Deus, de experiências com o Senhor, como você, alguns nunca antes, e outros como há muito tempo você não experimenta. Eu declaro a unção do Senhor, removendo todo o entulho que estava impedindo o rio de Deus fluir na tua vida. E quando você começar a se alegrar, orar em línguas, declarar pela fé,
você vai começar a ver uma graça diferente te pegando junto com você. Não vai deixar de doer algumas coisas, mas a graça será maior do que o preço. E eu declaro em nome de Jesus, pessoas aqui tomaram decisões por causa da palavra. E essas decisões custaram coisas. Custaram alto. Em nome de Jesus, eu declaro, seja cheia naquelas áreas, cheio aonde ficou vazio, sendo cheio, sendo pleno, sendo completo. Aquelas coisas que você tomou decisão, algumas tiveram que abrir mão, e que a sua alma estava ligada e estava dizendo assim: mas faz falta. Não, fez falta, não vai fazer mais falta, porque o Consolador está te preenchendo em tudo aquilo que foi tirado, que foi removido, e que o diabo estava usando para te entristecer, para te colocar para baixo. Recebe agora o suprimento por dentro, seja consolado por dentro, seja cheio por dentro. Receba bálsamo, receba cura, receba cura, receba cura. Em nome de Jesus. Cura na sua alma. Cura nas suas emoções. O Senhor diz, Salmo 23, refrigera a minha alma. Receba refrigério na sua alma. Aquilo que estava trazendo tristeza, receba refrigério sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Amanhã o diabo vai falar para você que nada aconteceu. Mas ainda que, todavia. Às vezes a gente sai de um culto assim, com aquela ideia de que Deus é mágico, com a varinha de condão dele, pronto, a gente vai passar pela porta e nem vai ter mais buraco na estrada. Não, Deus não tira o buraco da estrada, mas Deus te dá a habilidade para não cair neles. Então, conte com uma graça sobrenatural, abundante, para te conduzir, que te fortalece, que te refrigera, que te aconselha, porque você vai sair daqui hoje mais fortalecido. Amém? Não é mágica, é fé. Fica na fé. Porque essa pressão, o que Deus vai trazer é além de toda comparação. Amém? Então nós vamos tirar rapidamente a oferta para as novas instalações. Se você trouxe sua oferta, nós vamos... Se você trouxe sua oferta hoje, senão você traz domingo. Calma. As novas instalações já são uma realidade. Nós já temos pela fé. Amém? E nós vamos recolher essa oferta em fé, sabendo que nós estamos plantando numa visão celestial. Amém?
Aleluia. E enquanto nós semeamos, você vai sair do seu lugar, você vai dar um abraço em alguém, você vai ofertar, você vai dar um abraço em alguém e você está liberado para você ir para a sua casa. E domingo, às 10 horas, horário de Lisboa, a gente espera você aqui. Cheio de graça, de alegria, de força. E com grande expectativa para o que Deus vai fazer. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Venham aqui para frente porque fica mais fácil e eu deixo o pessoal semear aqui na frente. E para você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela sua participação, pela sua conexão. Eu tenho certeza que a palavra alcançou você aí também. Então seja abençoado na prática dessa palavra e viva debaixo da graça do Senhor. Amém? Até mais, até domingo, em nome de Jesus. Seja abençoado na prática da palavra. Aleluia.